Os ombros são muito provavelmente o grupo muscular que faz mais diferença no físico. Se os estiveres bem desenvolvidos, vais automaticamente parecer mais largo e ter aquele aspecto de corpo em V, mesmo que a tua cintura não seja a coisa mais fina de sempre. Por outro lado, se eles estiverem subdesenvolvidos, isso pode muito bem arruinar o teu upper body e dar-te um aspecto mais de tronco completamente reto do que propriamente em V, coisa que nós não queremos. Mas estás com sorte, porque eu vou-te mostrar como é que eu abordo o treino de ombros, vou-te mostrar alguns dos exercícios que eu considero serem os melhores para cada uma das porções, os melhores, e dar algumas dicas de programação. Por isso, fica aí desse lado. Se esta é a tua primeira vez aqui, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Bernardo e faço vídeos sobre treino de musculação e alimentação para te ajudar a ganhar massa muscular e a perder gordura. E neste vídeo vamos falar sobre treino de ombros, ou melhor, treino de deltoides. Vamos começar por ver brevemente como é que é a anatomia e funções das diferentes porções do músculo dos deltoides. Vamos ver como é que isso se traduz na escolha de diferentes tipos de exercícios e vamos acabar com algumas recomendações práticas no que toca à programação do treino. Por norma, e do ponto de vista prático, dividimos o deltoide em três porções. Temos a porção clavicular, que tem origem na clavícula, temos a porção média, que tem origem no acrómio, que é uma protuberância óssea da omoplata que depois se conecta à clavícula, e temos a porção posterior, que tem origem na espinha da omoplata, que é uma saliência óssea que termina no acrómio. Todas elas se vão inserir mais ou menos aqui a meio do nosso húmero, por isso a ação de cada uma delas vai ser feita no mesmo. Vamos começar pela porção anterior. Esta vai ser responsável por movimentar o braço de baixo para cima e também aqui para dentro. Okay? É mais ou menos aqui que ela vai ter a sua posição mais encurtada. Ou seja, qualquer tipo de exercício em que nós movimentamos o braço de baixo para cima, quer seja puramente vertical, quer seja mais across the body, vai estimular muito bem esta porção. Exercícios de peito, principalmente para a porção clavicular, esta aqui mais superior, já estimulam muito bem esta porção anterior dos deltoides. Por isso, eu sou da opinião que não é preciso muito trabalho direto para ter ganhos robustos. Para este trabalho direto, podes escolher exercícios que dão mais ênfase à posição de maior alongamento, como por exemplo qualquer press vertical, que eu pessoalmente gosto de fazer sempre com uma inclinação do banco atrás, porque é mais confortável para as minhas articulações e consigo um bocadinho mais de amplitude. Ou então podes optar por exercícios que trabalham um pouco mais na posição de encurtamento. Exercícios de peito, como por exemplo o press around clavicular, já vão dar muito estímulo também à porção anterior dos deltoides, mas podes optar por um exercício mais direto, como por exemplo uma elevação frontal. Se quiseres trabalhar mesmo na posição de máximo encurtamento, então não deves fazer elevação frontal aqui neste plano, deves sim elevar o halter ou então a polia across da body, está bem? Para chegares a esta posição de maior encurtamento. Vamos agora à porção média. Esta eu diria que é aquela que precisa de mais trabalho direto, porque não recebe estímulo suficiente com outros tipos de exercícios. O que é que ela faz? Muito basicamente ela eleva o braço aqui neste plano frontal, ou seja, diretamente para o lado, até este plano escapular, que é para o lado, mas também ligeiramente para a frente. Quanto a exercício, temos aqui dois principais. Temos em primeiro lugar as remadas altas, que podem ser feitas com barra, halteres, cabos, o que seja. Eu pessoalmente não sou grande fã deste tipo de exercícios porque, na minha experiência, grande parte das pessoas não consegue executar estes exercícios sem sentir algum tipo de desconforto nos ombros. Quer seja a curto, médio e longo prazo, isso vai sempre aparecer. No entanto, elas são opções muito válidas, principalmente se tu tiveres boas sensações quando fazes o exercício. Depois temos as variações de elevação lateral, que são as únicas que eu utilizo. E aqui surgem várias dúvidas. Primeiro, deves fazer os exercícios com o braço completamente ao lado ou mais aqui no plano escapular. Pessoalmente, eu gosto dos dois, por isso faço os dois. Utilizando o plano escapular, as omoplatas vão fazer aquele seu movimento de rotação mais facilmente. Por isso, acaba por ser um pouco mais natural do que fazer com o braço completamente aqui ao lado. No entanto, na minha opinião, é tudo válido. Experimenta os dois e toma decisões tendo em conta as tuas preferências e sensações que tens a fazer os exercícios. Segundo, braços esticados ou fletidos pelo cotovelo. Na minha opinião, fazer um movimento com os braços completamente esticados ou muito ligeiramente fletidos vão ser opções superiores a usar uma flexão excessiva ao nível do cotovelo. Esta última opção vai-te permitir levantar mais peso, mas acho que vai ser mais fácil começares a fazer batota ou então começares a puxar pelas mãos. Não é o ideal. Terceiro, deves ir só até aos 90 graus ou então puxar até lá acima. Pessoalmente eu sinto alguma pressão nos ombros quando vou mesmo aqui até acima, por isso evito talvez aqui este quarto do movimento. Portanto tudo, eu costumo fazer os movimentos de elevações laterais principalmente no plano escapular. Se for com halteres é sempre no plano escapular, se for com cabos depende do exercício. Utilizo os braços esticados ou então muito ligeiramente fletidos, também depende um bocado do exercício, sempre com as palmas das mãos a apontar para baixo e a parte anterior aqui do cotovelo a apontar para a frente, não para cima. No caso dos halteres, costumo subir o peso mais ou menos até aqui aos 90 graus. Se for com cabos, vou mais acima, sem nunca fazer este último quarto do movimento. Isto é o que eu faço
para mim não é aquilo que está certo, ok? Podes utilizar isto como ponto de partida, mas experimenta e vê o que é que funciona melhor para ti. Quanto a exercícios específicos, eu tendo a preferir cabos, porque o perfil de resistência se adequa melhor à capacidade de produção de força do músculo, mas, claro está, também uso halteres. Algumas das variações que utilizo mais são esta elevação lateral com o cabo a sair mais ou menos ao nível da mão, ou um pouco abaixo, e eu à frente da polia. Isto para movimentar o cabo no plano escapular e deixar que ele me puxe o braço para trás do meu tronco para trabalhar bem na posição mais alongada. Este é um dos meus preferidos. Depois, esta elevação lateral no cabo com a polia a vir de baixo e a puxar para o lado e muito ligeiramente para a frente, ou seja, mais no plano frontal do que propriamente escapular. E também esta elevação lateral com halteres e o peito apoiado no banco, para eliminar qualquer possibilidade de batota que tende a acontecer quando fazemos o exercício de pé. Mais uma vez, a puxar no plano escapular, desta vez só até aos 90 graus. Estes são só alguns, há outros. Por último, vamos à porção posterior do deltoide. O que é que ela faz? Ela puxa o braço de frente para trás em vários ângulos. Quer seja aqui aos 90 graus, como se estivesse a fazer, por exemplo, um reverse back deck, quer seja com ângulos entre o braço e o tronco um pouco mais fechados, ou seja, com uma componente de movimento mais de cima para baixo. Exercícios de remada ou pull down para a parte superior e média das costas já vão dar um bom estímulo ao deltoide posterior, mas na minha opinião vai ser sempre preciso algum trabalho direto, porque neste tipo de exercícios há outros grupos musculares que são priorizados. Como há maior ênfase no movimento das omoplatas, exercícios como os trapézios ou os romboides vão ser mais estimulados do que propriamente o deltoide posterior. Quanto a exercícios, temos as remadas e as flies invertidas para deltoide posterior. Na minha opinião, estes são os principais e aqueles que eu utilizo para 99% do tempo. Exercícios como o face pull também podem ser boas opções, mas pessoalmente não os tendo a utilizar muito, tal como o reverse back deck. Uma das razões pelas quais pessoalmente não gosto muito desse exercício é porque é muito fácil começar a haver demasiado movimento escapular, ou seja, os trapézios começarem a dominar o exercício. Mas é assim, seja em que exercício for, vai haver sempre algum movimento escapular, por isso o objetivo aqui não é eliminá-lo por completo, mas sim minimizá-lo. Nós queremos encontrar exercícios que não promovam muito este movimento escapular, porque à partida elas vão dar maior ênfase às fibras da porção posterior do deltoide. E isso, regra geral, vai ser mais fácil em exercícios em que temos um movimento do braço mais aqui a meio de caminho, entre estar completamente junto ao tronco e estar aqui a 90 graus, ok? Nós, fazendo aqui neste plano, temos potencialmente mais movimento escapular a acontecer. Aqui temos muito dorsal a puxar pelo peso, por isso, deltoide posterior, o ângulo ideal vai ser mais ou menos aqui a meio de caminho, ok? Isto também é uma coisa que pode ser bastante individual, por isso experimenta vários tipos de ângulos entre o braço e o tronco e vê qual é aquele que funciona melhor para ti, ou seja, em que sentes menos movimento escapular e mais estímulo nas fibras da porção posterior do deltoide. Em relação a remadas, podes fazê-las completamente de frente para a polia, trabalhando numa posição mais encurtada, ou então numa posição de pull around, ou seja, assim meio de lado para a polia, para o trabalhar numa posição mais alongada. Em relação a flies invertidas, mais uma vez os cabos vão ser superior a halteres e neste caso eu tendo a utilizar exclusivamente cabos. Mais uma vez, podes trabalhar mais a posição encurtada se fizeres o exercício de lado para a polia, ou então a posição mais alongada se ficares mais de costas. Mais uma vez, estas tendem a ser as únicas categorias de exercícios que eu tendo a utilizar para trabalhar o deltoide posterior. Agora que já sabes quais são os tipos de exercícios que eu acho que deves incluir no teu programa, para cada uma das porções, vamos falar um pouco sobre programação do treino de ombros. Primeiro, quanto à frequência de treino, tal como outro grupo muscular qualquer, eu aconselho a treinar à volta de 2 vezes por cada semana ou microciclo de treino. Para as porções anterior e posterior, principalmente se não tiveres muita experiência, podes ter um dia em que fazes este trabalho direto e outro em que as estimulas apenas com trabalho indireto, ou seja, dos presses de peito para a porção anterior e dos exercícios de pull, quer seja remadas ou pull downs, para a posterior. 2. A não ser que os teus ombros estejam muito atrás e que tu queiras mesmo especializar, não acho que faça grande sentido ter um dia em que treinas apenas ombro. Acho que faz muito mais sentido incluir estes exercícios num treino de upper ou então dividi-los, ou seja, fazer, por exemplo, a porção anterior e média num treino de push e depois a porção posterior num treino de pull. 3. Quanto ao trabalho direto, escolhe um ou dois exercícios de ombro por sessão e tenta não ser redundante na sua escolha. Fazer, por exemplo, umas elevações laterais com halteres de pé e depois uns Y-raises com o peito apoiado não faz grande sentido porque eles são praticamente o mesmo exercício. 4. Ao contrário do que muitos dizem, e eu também já disse isto, não acredito que seja preciso muito volume e muitos exercícios para ganhar massa muscular nos ombros. Isto é um músculo como outros qualquer. Se a execução e a intensidade estiverem lá, tu não vais precisar de muito volume, por isso não abuses. 5. Ligado a um ponto anterior, treina muito perto da falha. Não acho que faça muito sentido trabalhar a 3, 4 repetições em reserva em exercícios deste tipo, para a grande maioria das pessoas e na grande maioria das situações. São exercícios que geram muito pouca fadiga, por isso eu acho inteligente tentar retirar o máximo de estímulo possível em cada série, ou seja, levá-las até 0 a 1 reps da falha.
todas elas. Sexto, se a tua capacidade de recuperação o permitir, utiliza algumas estratégias avançadas. Coisas como My Rep Sets, parciais, drop sets mecânicas, podem ser opções muito porreiras para retirares ainda mais estímulo das séries que fazes. E é isto. Se gostaste deste vídeo, dá aqui um olhinho a esta playlist que eu estou a montar, que tem vídeos tal e qual como este, em que eu te ensino a treinar cada grupo muscular.